alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o subsídio que nós publicamos juntamente com 5 outros textos a respeito desta lição no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Alguns irmãos reclamam que o texto está diferente do texto da revista. A nossa proposta não é repetir a revista. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista da lição. Portanto, a CPAD já deu todos os recursos a respeito do texto da revista. O nosso objetivo aqui é dar subsídios complementares para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E para que o irmão, a irmã não fiquem perdidos, é só acompanhar o plano de aula, os slides que nós colocamos junto com o texto do nosso subsídio. Nós seguimos este texto e aí os irmãos terão um roteiro para não se perderem nesta exposição. Durante toda a semana, além destes textos complementares, nós também disponibilizamos as leituras diárias, que são breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Os irmãos terão, ao mesmo tempo, um momento devocional e também um momento para ter mais informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, os irmãos são convidados a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Os irmãos poderão interativamente tirar as suas últimas dúvidas. Durante a semana também temos a sala dos professores no site do portal Escola Dominical. O irmão pode postar ali a sua dúvida e ela será prontamente respondida. Mas isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos hoje começando o segundo trimestre de 2022. Nós começamos um currículo novo na Casa Publicadora das Assembleias de Deus e nós estudamos no primeiro trimestre a respeito da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro-texto. Estudamos bibliologia. E agora, neste segundo trimestre, nós iremos estudar a síntese da doutrina de Jesus. O Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O título do nosso trimestre é Os Valores do Reino de Deus. O subtítulo, A Relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Fazia 21 anos que nós não tínhamos um trimestre voltado para o estudo do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, como é conhecido o discurso de Jesus, que ele faz aos seus discípulos do alto de um monte, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O evangelista Lucas, no capítulo 6, ele também traz os mesmos ensinos de Jesus. Mas Lucas diz que Jesus estava num lugar plano quando ele proferiu este sermão que ele registra no capítulo 6. Então, o discurso de Jesus em Mateus é chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, porque Jesus estava no monte. E em Lucas, o sermão é chamado de Sermão da Planície, porque Jesus estava num lugar plano. Isso já é suficiente para nos mostrar que este sermão de Jesus, que é registrado tanto por Mateus quanto por Lucas, eram ensinos que Jesus repetidas vezes fazia ao longo do
seu ministério. Jesus sempre estava ensinando. O ministério de Jesus era composto de 3 atividades: a pregação, o ensino e a realização de sinais, prodígios e maravilhas. Foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio se mostrar como o Messias, e como o Messias, ele era aquele profeta que havia sido vaticinado por Moisés. O profeta que, assim como Moisés, viria ensinar ao povo, pregar ao povo e fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então, o ministério de Jesus é formado de pregação, ensino e realização de sinais, prodígios e maravilhas. E o Sermão do Monte é o primeiro sermão de ensino que Mateus registra lá em seu evangelho. E como o evangelho que Mateus escreveu era voltado para os judeus, o público-alvo de Mateus era o povo judeu, Mateus ele mostra Jesus como o novo Moisés. Assim como Moisés fez 4 discursos antes de se despedir do povo, repetindo toda a lei, e aí nós temos o livro de Deuteronômio, Jesus também, ele, no início do seu ministério, ele ensina, ele apresenta a sua doutrina, o seu ensino. E esta doutrina, este ensino, é o sermão que ocupa os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Os irmãos vão ver que Mateus, depois de ter mostrado que Jesus era o Messias pela genealogia, pelo episódio dos magos, pela fuga para o Egito, e depois de ter apresentado o ministério de João Batista, que apresenta Jesus, e o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e a chamada dos primeiros discípulos, ele vai mostrar agora Jesus como Messias no ensino. Ele vai mostrar que Jesus, ele traz a lei do reino de Deus. E por trazer a lei do reino de Deus, ele é o novo Moisés. Por causa disto, alguns teólogos costumam dizer que o Sermão do Monte é uma ficção, ou seja, é um apanhado dos ensinos de Jesus que Mateus coloca conjuntamente como se Jesus tivesse proferido esses ensinos em um único sermão. Então, seria um sermão fictício, uma invenção de Mateus para sintetizar todo o ensino de Jesus. Não podemos concordar com isso. Nós acabamos de estudar um trimestre onde nós vemos que a Bíblia Sagrada é a verdade. Na Bíblia não há mitos, não há ficções. Se Mateus diz que Jesus subiu ao monte e proferiu este sermão, isto realmente aconteceu. Agora, é evidente, como eu disse para os irmãos, que este ensino de Jesus foi repetido várias vezes. Veja que o apóstolo Paulo, ele mesmo, diz que não se cansava de dizer e de repetir as mesmas coisas para os seus ouvintes. Veja lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Veja, se Paulo não se cansava de dizer as mesmas coisas, da mesma maneira, Jesus não iria se cansar de falar as mesmas coisas. E nós podemos aqui observar, irmãos, que, como eu disse para os irmãos, os mesmos ensinos que Jesus dá em cima de um monte em Mateus
são repetidos por Lucas quando Jesus estava numa planície. E aqui nós já temos uma evidência bíblica de que Jesus repetiu mais de uma vez estes ensinamentos que ele está dando aqui neste monte, chamado Monte das Bem-aventuranças, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós estaremos estudando este sermão, que é a síntese, é a essência da doutrina de Jesus, da chamada lei do reino de Deus. Pois quando Jesus começou a pregar, ele veio pregar o evangelho do reino. Veja lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. É esse evangelho que Jesus prega, é o evangelho do reino de Deus. E o Sermão do Monte é o ensino a respeito da lei do reino de Deus, a respeito de como deve ser o discípulo de Jesus. E depois de nós termos estudado a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro-texto, nós agora iremos estudar o resumo, a síntese da doutrina cristã. A Escola Bíblica Dominical, ela ensina a sã doutrina, a doutrina de Jesus Cristo. E esta doutrina de Jesus está resumida, sintetizada, condensada no Sermão do Monte. Então, nós prosseguimos este novo currículo estudando as bases, os fundamentos, os alicerces da doutrina bíblica. Os valores do reino de Deus. Este é o título do nosso trimestre. E aqui nós vamos já, de pronto, ver que o sermão de Jesus, o sermão do monte, ou sermão da montanha, ele é conhecido como o sermão doutrinário de Jesus, porque Jesus traz o ensino da sua doutrina, ele traz a sua doutrina. Veja que Marcos 5:1 começa assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, os irmãos vejam aqui que Jesus subiu a um monte, viu a multidão e subiu a um monte. Neste monte, se aproximam dele os seus discípulos e ele começa a ensinar os discípulos. Então, é o sermão doutrinário de Jesus. Mas é mais do que o sermão doutrinário. É também o sermão ético de Jesus. Porque Jesus vai dizer qual é o caráter do seu discípulo. Quais são as características, as qualidades, qual é o comportamento, qual é a conduta do discípulo de Jesus. Jesus nos ensina o que é ser cristão, o que é ser crente. Quem quer saber o que é ser crente ou o que deve fazer um crente, leia o Sermão da Montanha. Lá ele vai aprender como é que vive o crente, qual é a atitude do crente, como o crente pode, o que o crente pode ou não pode fazer, como ele deve viver. É por isso que é o sermão ético. Ética fala de conduta, de comportamento. Então, por isso que o título do nosso trimestre é Os Valores do Reino de Deus. Aqui nós vamos ver quais são os valores, quais são as condutas, quais são as virtudes, quais são as qualidades que são exigidas no reino de Deus. Jesus pregou: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem crê no Evangelho assume estes valores,
assume estas características, assume este perfil, este comportamento, esta conduta. Por isso que quem estuda o Sermão do Monte fica aprendendo quais são os valores do reino de Deus. O subtítulo diz a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. É a importância do Sermão do Monte. Veja que o escritor aos Hebreus, ele escrevendo ali em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, no início do seu ministério, ele continua falando nos dias de hoje. O que ele ensinou lá, ele continua ensinando. Por isso, a Igreja de Cristo, ela precisa rememorar o Sermão do Monte, ela precisa ler o Sermão do Monte e ver quais são as qualidades, quais são as exigências, qual é o comportamento que Jesus exige da sua igreja. A igreja é a principal agência do reino de Deus. E se o Sermão do Monte diz quais são as características, qual é o caráter, quais são as qualidades, quais são as virtudes, qual é a conduta, qual é o comportamento que se deve ter no reino de Deus, a igreja precisa se debruçar sobre o Sermão do Monte. Porque é ali que Jesus diz como eu e você devemos nos comportar, como eu e você devemos conduzir a nossa vida. A importância, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O Sermão do Monte mostra o que Jesus exige e quer de cada um de nós. Nunca nos esquecendo que Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Portanto, nós devemos obedecer a sua palavra, a praticar aquilo que Ele nos ensina. Lembrando sempre que o Espírito Santo está aqui para nos fazer lembrar o que Jesus falou. E entre as coisas que Jesus falou, nós temos o Sermão do Monte. Então, nós vemos aí a importância deste trimestre, que é um trimestre temático, onde nós iremos estudar o Sermão do Monte, que é a base, o alicerce, a síntese da doutrina cristã. É até preocupante que nós tenhamos ficado 21 anos sem estudar o Sermão do Monte. E que o Sermão do Monte seja um dos textos mais esquecidos e desprezados nas pregações e nos ensinos dos dias de hoje. Talvez porque seja extremamente incômodo. Porque estamos, ao lermos o Sermão do Monte, nós vemos quanto nós precisamos melhorar para atender às exigências de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A capa da revista do nosso trimestre mostra um pedaço, um pão que é segurado ou é colocado, né, nas mãos de duas pessoas. Então, os irmãos percebam aqui que nós temos um pão que é posto nas mãos de duas pessoas. O fato de nós termos duas pessoas já nos indica que não se trata apenas de um indivíduo isolado, mas de uma comunidade, de uma comunhão. O pão nos fala do alimento. As mãos nos falam das obras. E, na verdade, no Sermão do Monte, Jesus, ele mesmo, o próprio pão da vida, ele é o alimento,
ele traz o alimento, que é a sua palavra, para os seus discípulos. No Sermão do Monte, nós somos alimentados, somos ensinados de como devemos nos comportar. É o comportamento de Deus, que Deus quer para todos nós. E o próprio Jesus dando o exemplo e nos ensinando como devemos proceder. Ao mesmo tempo, esta ilustração nos mostra que este ensino é para a igreja, não é para cada indivíduo se manter isolado, mas, ao contrário, é um ensino que deve ser repartido e deve ser praticado em convivência. Não é à toa que no Sermão do Monte nós vamos ver que a igreja, que os discípulos de Jesus são chamados de sal da terra e luz do mundo. Nós devemos saber quais as qualidades, quais as características, quais as virtudes que nós devemos ter. Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa conduta. Mas cientes de que nós temos que mostrar o pão da vida, mostrar Jesus ao mundo. Nós estamos no mundo, e esta conduta e este comportamento não é apenas para que nós nos sintamos cidadãos do reino de Deus, mas é para que as pessoas que não fazem parte do reino de Deus glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Este comportamento e esta conduta é para ganharmos almas para o Senhor e para levarmos as pessoas a glorificar a Deus. Então, esta ilustração nos fala da dimensão comunitária, social, que tem os ensinos de Jesus, que devem ter os seus discípulos, devem cumprir as exigências do Mestre, devem aprender com Jesus, para ter descanso nas suas almas. Sim, porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas também para que os homens venham a glorificar o Pai que está nos céus. Por isso Jesus disse, no próprio Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o Sermão do Monte tem esse duplo propósito. O propósito de nos fazer agradáveis a Deus, verdadeiros discípulos de Cristo, mas o propósito também de revelar Jesus às pessoas para que elas possam alcançar a salvação. O nosso trimestre ele pode ser dividido em 3 blocos. Nós temos a lição de hoje, que é uma lição introdutória, mas que também já abarca a primeira parte do sermão, que é o chamado Sermão das Bem-aventuranças. É um sermão dentro do sermão, o Sermão das Bem-aventuranças. Então, a primeira lição, a lição introdutória, e que também abarca o Sermão das Bem-aventuranças. Depois nós temos o primeiro bloco, que é a primeira parte do sermão, que ocupa o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Esta parte é uma comparação entre a lei do reino de Deus e a lei de Moisés. Lembrando sempre que, como Mateus ele escreve para os judeus, então ele faz questão de mostrar a comparação que Jesus faz entre a lei de Moisés e a lei do reino de Deus. Depois, nós temos este primeiro bloco, ele ocupa a maior parte do trimestre, da lição 2 até a lição 8. Nós vamos ter aí a comparação entre a lei de Moisés e a lei do reino de Deus. Então, nós vamos ter, na próxima lição, nós vamos falar ainda, como decorrência do sermão das bem-aventuranças,
o crente como sal da terra e luz do mundo. Depois nós vamos ver Jesus, discípulo e a lei. Depois nós vamos falar sobre o ensino de Jesus sobre o homicídio, resguardando-se de sentimentos ruins. Depois nós vamos ver o ensino de Jesus sobre o adultério, casamento é para sempre. Depois nós vamos ver o ensino de Jesus sobre os juramentos, expressando palavras honestas. Depois nós vamos ver o ensino de Jesus sobre a vingança, não retribua pelos padrões humanos. E depois nós vamos ver o ensino de Jesus sobre a perfeição, sendo verdadeiros. Então, todas essas lições, do 2 ao 8, é aquela segunda parte do sermão que nos ensina a respeito da comparação entre a lei do reino de Deus e a lei de Moisés. Depois nós temos o segundo bloco, que é a segunda parte do sermão, que ocupa o capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Aqui Jesus vai falar sobre a vida relacional do cristão. Jesus vai falar sobre a esmola, sobre a oração, sobre o jejum e sobre o perdão. Então, estas que ocupam as lições 9 e 10. Jesus ele vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus, e aí envolve a oração e o jejum, o nosso relacionamento com o próximo, e aí envolve a esmola e o perdão. Então, aqui vai falar sobre a vida relacional do cristão. Depois nós temos o terceiro bloco, que é a terceira parte do sermão, que ocupa o capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E aí, esta terceira parte do sermão, Jesus vai nos falar a respeito do julgamento do próximo, a respeito da bondade de Deus, a respeito dos dois caminhos, dos falsos profetas e dos dois alicerces. Então, Jesus vai falar sobre a vigilância e a prudência que devem nortear a peregrinação terrena do cristão. Então, nós vamos ter duas lições, as lições 11 e 12. Na lição 11, sendo cautelosos nas opressões, nós vamos falar sobre o problema do julgamento do próximo. E na lição 12, nós vamos falar sobre a bondade de Deus. E, por fim, na lição de número 13, nós vamos falar sobre a verdadeira identidade do cristão, é a conclusão do trimestre, com a conclusão do sermão, que envolve aí os dois caminhos, os falsos profetas e a parábola dos construtores ou dos dois alicerces. O nosso comentarista, nesse trimestre, é o pastor Osiel Gomes da Silva. Pastor Osiel, que já comentou outras lições das lições bíblicas, é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Tiriricau, em São Luís, que é a capital do estado do Maranhão. Então, o pastor Osiel é o nosso comentarista. A lição de número 1 tem como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Nós já falamos aqui a respeito do sermão, né, e como ele é o sermão doutrinário e o sermão ético de Jesus. É interessante nós vermos no início do sermão como Mateus vai já demonstrar no limiar deste sermão a superioridade do evangelho em relação à lei. A existência de um novo tempo, a existência de uma nova época no plano de Deus para a redenção da humanidade. Jesus era o cumprimento da lei. Jesus era o profeta anunciado por Moisés, que o povo estava esperando desde o dia em que ele não quis uma intimidade com Deus. Os irmãos se lembram que quando o povo estava reunido ali diante do Monte Sinai, Deus disse ao povo que ele deveria ficar ali ao monte,
não poderia passar os limites que foram fixados. Deus viria, e quando houvesse um sonido longo de buzina, o povo deveria subir ao monte. Só naquele momento. Veja o que está escrito ali em Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Vamos ler aqui para que os irmãos possam melhor acompanhar. Ou melhor, versículo 13. Êxodo 19 e 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Mas o que fez o povo? Capítulo 20 de Êxodo, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o povo não quis esperar o sonido longo da buzina para subir ao monte. Temendo, atemorizado com aquela manifestação, eles pediram que Moisés subisse ao monte. E lá, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, 40 anos depois, Moisés faz uma revelação ao povo. Veja, Deuteronômio 18 e 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então veja, no dia que Moisés sobe ao monte, porque o povo não quis subir, Moisés então sobe ao monte, chamado por Deus para isto. Deus diz que haveria um outro profeta, como Moisés, que proferiria as palavras do Senhor. E o povo então teria de ouvir. Que o povo fez bem, já que ele não creu, fez bem de não subir ao monte. Mas que haveria de surgir um novo profeta, como Moisés. E a este o povo deveria ouvir. E é este profeta, como Moisés, que é Jesus, o próprio Deus que se fez homem, que vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Moisés subiu ao monte porque foi chamado por Deus para subir. Veja que, quando o povo não quis subir ao monte, como nós lemos lá em Êxodo capítulo 20, o versículo 21 de Êxodo 20 e 21 diz assim: e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Só Moisés subiu ao monte, porque Deus assim o determinou. E estava na escuridade, no escuro. Não havia claridade.
E dali Deus deu a lei a Moisés. Depois Moisés subiu novamente ao monte. Ficou 40 dias e 40 noites. Deus lhe deu o modelo do tabernáculo. Agora aqui é Jesus quem sobe ao monte. É ele quem toma a iniciativa. Por quê? Porque ele é Deus e ele não tem pecado. Veja, o povo com o pecado, ele não subiu ao monte. Moisés foi chamado a subir ao monte por Deus. Senão ele também não podia subir ao monte. Mas Jesus sobe pela sua própria iniciativa. E leva com ele os seus discípulos. E ao levar com ele os seus discípulos, ele permite que os seus discípulos se aproximem dele. E ele começa a ensiná-los. Isso já mostra a superioridade do evangelho em relação à lei. A superioridade da doutrina de Jesus em relação à lei. A doutrina de Jesus é dada a discípulos que estão próximos de Deus. Que por Cristo podem se aproximar de Deus. Não há mais a separação do pecado, não há a separação da incredulidade, não há a separação do medo. Por quê? Porque Jesus, morrendo por nós na cruz do Calvário, ele tira o véu do templo, se rasga de alto a baixo, e ele tira a separação do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não temos mais a separação do pecado. Nós não temos mais a separação da incredulidade, porque os discípulos creram em Jesus. E Jesus diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim passou da morte, que é a separação, para a vida, que é a comunhão. E é por isso que eles se aproximam de Jesus. E, em terceiro lugar, eles não têm mais a separação do medo. Os israelitas ficaram com medo de morrer e, por isso, se retiraram para longe. Mas os discípulos de Jesus amaram a Jesus. E quando há amor, não há medo. É o que diz o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. É por isso que o próprio Deus disse, eles fizeram bem em não subir ao monte, porque eles não criam, eles estavam com medo, eles não amavam a Deus. Mas os discípulos de Jesus não, eles amam a Jesus, porque Jesus os amou primeiro. E quem ama não tem medo. Então, esta tríplice separação que nós vemos lá no Monte Sinai, nós não vemos no Monte das Bem-aventuranças. Que monte é esse, irmão Caramuru? Não sabemos. Né? A tradição indica que é um monte entre Cafarnaum e Tabgá, na Galileia. Tudo indica que tenha sido na Galileia mesmo, porque esse sermão foi proferido no início do ministério de Jesus, e Jesus iniciou o seu ministério na Galileia. Não sabemos se é aquele monte que todos visitam como o Monte das Bem-aventuranças. Mas aqui nós já vemos como é diferente o evangelho, a lei do reino de Deus da lei de Moisés. A lei de Moisés foi entregue a Moisés quando o povo estava separado, longe, com medo, incrédulo, sem amor. E todos aqueles que ouviram Deus falar lá do Monte Sinai e tinham mais de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Calebe, sucumbiram no deserto. O próprio Moisés não passou para a terra prometida, porque a lei não salva. Mas a lei do reino de Deus, ela é dada aos discípulos que estão próximos, que estão no monte com Jesus, que estão em comunhão com Jesus, porque amam e por isso não temem.
porque creem e por isso foram salvos. E porque Jesus, que é quem faz esta aproximação, os salvou, tirou o pecado do mundo. Então, os irmãos já veem logo no início que o Sermão do Monte se dá para um grupo que está num patamar espiritual superior ao da lei. Porque Jesus veio cumprir a lei. E Jesus veio trazer o ensino que deveria ser ouvido pelo povo. Ele fala aos seus discípulos, embora ali também estivesse a multidão. E Jesus começa o seu sermão com as bem-aventuranças. E aqui nós já vemos também como há uma diferenciação, como nós estamos num patamar espiritual superior, o que somente é possível por causa da obra redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque bem-aventurado é aquele que é mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que pode contemplar, que pode ver a glória de Deus. E isso só é possível, ver o reino de Deus, ver a glória de Deus, aquele que é perdoado por ter crido em Jesus. Aquele que se liberta do pecado. Jesus mesmo, falando com Nicodemos, o grande mestre de Israel, ele diz isso, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É só quem vê o reino é que é bem-aventurado. Aquela expressão, a visão beatífica, né? Na Igreja Católica se fala do beato, né? Aquele que já fez um milagre e que, portanto, já se sabe que está no céu. Ele é o beato, porque ele está no céu. O bem-aventurado é aquele que já tem acesso ao céu. O servo de Jesus, ele tem acesso ao lugar santíssimo. Veja lá, o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 10, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos acesso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação entre nós e a glória de Deus, que era representada pela arca do concerto, que era a peça que ficava no lugar santíssimo. Nós agora podemos entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, aí, nós vemos que Jesus já diz que os seus discípulos, eles são bem-aventurados, são mais do que felizes, estão num nível de comunhão com Deus, de acesso a Deus, não pelos seus méritos, não pelas suas qualidades, mas pelo sangue de Cristo, pelo mérito de Cristo. E Jesus, então, diz que os seus discípulos são bem-aventurados. A lei não tornava ninguém bem-aventurado. A lei, ela era incapaz de retirar o pecado. Ela apenas cobria o pecado. Os sacrifícios na lei cobriam os pecados. E isso já era considerado uma bem-aventurança. Lá no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada
e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Mas agora Jesus fala de uma bem-aventurança que não é apenas na esperança. Veja que o salmista aqui, ele diz, é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Mas o pecado só foi coberto. Ele ainda tinha que aguardar o pecado ser tirado, o que se fez na cruz do Calvário. Mas agora, no reino de Deus, porque o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como diz Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê em Jesus, que derramou o seu sangue por nós, este sim é bem-aventurado. Não mais em esperança, mas em realidade. Então, nós já vemos aqui um nível a mais, que é o de bem-aventurado. É por isso que eu fico muito triste com essas novas traduções que retiram essa preciosidade. Né? No grego é makarioi, que é muito mais do que feliz. E algumas traduções mais novas, mais modernas, tiram esta preciosidade, dizendo felizes, quando bem-aventurado é mais do que feliz. E Jesus vai elencar 9 bem-aventuranças. O discípulo de Jesus tem 9 qualidades. E esse sermão das bem-aventuranças se correlaciona com o ensino de Paulo sobre o fruto do Espírito, que, aliás, estudamos há alguns anos atrás, cujo comentarista era o mesmo comentarista desse trimestre. Nós estudamos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito com o próprio pastor Osiel Gomes da Silva. E lá em Gálatas 5:22, nós vemos, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós temos também 9 qualidades do fruto do Espírito. É um fruto só, mas que tem 9 qualidades. É como uma laranja que tem 9 gomos, ou uma mexerica que tem 9 gomos. Ou alguns dizem, o fruto do Espírito é o amor, que tem 8 desdobramentos. Não é coincidência que Jesus mostre 9 bem-aventuranças. Quando nós nascemos de novo, nós vemos o reino de Deus, nós depois nascemos da água, que é a palavra, e do Espírito. E aí nós entramos no reino de Deus. E o poder atuante do Espírito Santo nos faz ter o fruto do Espírito. Estas 9 qualidades. É o que diz o item 6 do cremos, da declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim, que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Então, os irmãos vejam que, para que o homem seja aceito no reino dos céus, para que ele possa ser cidadão dos céus, para que ele possa ser súdito do reino de Deus, ele precisa ser alvo deste poder atuante do Espírito Santo, que faz nascer nele o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem 9 qualidades. É isso
que Jesus diz quando ele afirma que são bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça e os que são injuriados e perseguidos. São 9 bem-aventuranças, porque são 9 as qualidades do fruto do Espírito. Ou seja, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O cidadão dos céus, o súdito do reino de Deus, o discípulo de Jesus, ao crer em Jesus, ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo produz nele um fruto e ele passa a ter 9 qualidades que o tornam bem-aventurado, mais do que feliz. Por quê? Porque ele teve sua transgressão perdoada, o seu pecado tirado. E agora ele está na luz. É o que diz o apóstolo João. 1 de João 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o discípulo de Jesus, ele tem 9 qualidades, e essas qualidades o tornam bem-aventurado, mais do que feliz, porque ele se encontra num patamar, se encontra num nível de espiritualidade superior, em comunhão com Deus, em comunhão com a luz. Porque ele está no monte, onde Deus está. Por Cristo, aos pés de Cristo. Veja que Jesus está assentado. Essa é a posição do mestre em Israel. O mestre falava sentado. Tanto que quando Jesus vai falar a respeito dos escribas e fariseus, lá em Mateus capítulo 23, ele diz assim, no versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então, a posição sentada é a posição do mestre. Jesus aqui se apresenta como o mestre, o profeta que ensina, assim como Moisés ensinou a lei ao povo, ele agora está ensinando a lei do reino de Deus. A palavra de Deus que está na sua boca, como o próprio Moisés revelou ali em Deuteronômio. E os discípulos estão aos seus pés. Lembram que Paulo dizia que estudou aos pés de Gamaliel? Isso porque os alunos melhores tinham autorização de se sentar aos pés do mestre, que estava numa posição mais alta, e eles ficavam aos pés do mestre, porque todos os demais alunos ficavam de pé. Os discípulos se aproximaram no monte com Jesus. Estavam aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com Deus, próximos a Deus. Haviam subido o monte, coisa que Israel não tinha feito no Sinai. Por isso são bem-aventurados. Estão em comunhão com Deus. Não estão mais separados pela incredulidade, nem pelo pecado, muito menos pelo medo. E por isso são bem-aventurados. Mas quais são estas qualidades? A primeira qualidade é ser pobre de espírito. Ou, noutra tradução, ser humilde de espírito. Na Nova Almeida Atualizada, que é a outra versão oficial das Assembleias de Deus, nós encontramos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, a expressão os
pobres em espírito. Esta expressão é muito cara e é muito importante, porque é a expressão anave, é aquele que está abaixado, encurvado, é aquele que se submete. Pobre de espírito é aquele que admite a sua insuficiência, a sua pequenez e a sua dependência de Deus. E aí nós nos lembramos do que disse Davi, lá no Salmo 40. No Salmo 40, no versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O pobre de espírito, o pobre em espírito, é aquele humilde de espírito, é aquele que se submete à autoridade de Deus. É aquele que reconhece o senhorio de Deus. O discípulo de Jesus sabe que Jesus é o Senhor e ele é servo. E que ele está ali para fazer a vontade de Deus. No mundo, as pessoas acham que os dominadores, os poderosos, os que se impõem, são os felizes, são os bem-sucedidos. Mas a Bíblia diz que Deus exalta os humildes e derruba os soberbos. Lembre-se de Nabucodonosor. Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. E ficou 7 anos comendo capim como animal. Até que ele reconhecesse que Deus é quem manda, que Deus é quem é, e que nós somos menos do que nada, não é isso? O próprio Nabucodonosor, ele fala isso. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E ele ainda diz no versículo 37, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus juízos, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Bem-aventurados os pobres de espírito. O discípulo de Jesus, ele reconhece que é um pecador e que precisa de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus. A segunda qualidade, e quando nós falamos em pobreza de espírito, falamos no amor. O amor é a qualidade que corresponde a esta bem-aventurança, porque nós reconhecemos que nada somos, que nada valemos, mas que Jesus nos amou. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós cremos em Jesus, cremos no amor de Deus, e por isso a pobreza de espírito está relacionada com o amor. A segunda qualidade é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No mundo, o choro é associado à tristeza. Embora nós saibamos que podemos chorar de alegria, o choro é associado à tristeza. E observem bem que até mesmo na Bíblia
Uma das promessas que nós temos é que no céu não haverá lágrima. Não é? Não é assim que está escrito que lá em Apocalipse, capítulo 22, é dito que não haverá mais lágrima, né? Porque as coisas já se passaram e não haverá mais lágrima. É uma promessa, porque nós sabemos que o choro está sempre associado à tristeza. Em Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, nós associamos, e como aqui é dito que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O discípulo de Jesus, ele chora, mas ele tem o consolo de Deus. Ele tem a alegria da salvação. Veja que quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados, nós choramos. Veja que quando Pedro se converteu, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas quando nós choramos, porque reconhecemos a miséria em que estamos, nós recebemos a alegria da salvação. E é por isso que somos bem-aventurados. E o fruto do Espírito, a qualidade do fruto do Espírito correspondente a essa é o gozo, ou a alegria. Né? Lembrem do que Davi exclamou lá no Salmo 51, quando ele confessava o seu pecado. Ele diz assim, Salmo 51, versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A alegria da salvação não é essa alegria passageira do mundo, a alegria que depende das circunstâncias. Não, é uma alegria que vem do céu, é a alegria que nós recebemos quando entramos em comunhão com Deus. E podemos estar passando pelas maiores dificuldades. Ninguém toma de nós esta alegria. A terceira bem-aventurança é a bem-aventurança dos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão aqui nos fala da humildade. A mansidão aqui nos fala daquele que foi domesticado pelo Espírito Santo. O que é um animal amansado? É aquele animal que tem controlado o seu instinto e que passa agora a fazer a vontade de Deus. Ele teve controlado o seu instinto e passa a fazer a vontade de Deus. Um animal bravio, quando ele é amansado, ele deixa de fazer o que queria e vai fazer agora o que Deus quer. E vai cumprir as tarefas de Deus. Assim foi Moisés. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele chegou a matar um egípcio que teve que fugir para não ser morto por Faraó. 40 anos depois, ele já amansado no deserto, ele vem para libertar o povo. E a Bíblia diz, lá em Números, capítulo 12, que este Moisés, que era um homicida, um homem bravo, ele agora, olha o que nós vemos lá em Números 12:3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Nós achamos que as pessoas violentas, que as pessoas atiradas, as pessoas valentes é que vão dominar o mundo. Quantos homens valentes, guerreiros, surgiram
para dominar o mundo, e alguns até construíram impérios. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles é que herdarão a terra. E não esta terra, mas herdarão o novo céu e a nova terra em que habita a justiça. Porque aprenderam com Jesus, que é manso e humilde de coração. E uma das qualidades do fruto do Espírito é precisamente a mansidão. A quarta bem-aventurança, a quarta qualidade que tem o servo de Deus, o discípulo de Jesus, aquele que está em comunhão com Deus, que está num patamar espiritual superior, ele tem fome e sede de justiça. Também aqui parece ser um paradoxo. Parece que feliz é aquele que desfruta de justiça. É aquele que recebeu a justiça, não aquele que está precisando de justiça. Porque ter fome e sede de justiça é aquele que está necessitando, é aquele que está precisando de justiça. Parece que esse é um fracassado, parece que este é alguém que está numa situação de necessitado, miserável. Mas Jesus diz, não, é esse que é o bem-aventurado. Por quê? Porque ele será farto. A verdade é que neste mundo nós não temos justiça. Eu acabei de dizer agora há pouco que nós estamos esperando um novo céu e nova terra onde habita a justiça. Neste mundo nós não temos justiça. É verdade que a justiça virá no governo milenial de Cristo, quando todas as coisas serão restauradas, quando haverá justiça e paz no reinado de Cristo, e nós estaremos reinando com ele. Os discípulos de Jesus estarão reinando com ele. Mas bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque ele não se ilude com a justiça deste mundo. Porque a justiça deste mundo, diz o profeta Isaías, é trapo de imundícia. Vamos lá, em Isaías, capítulo 61, versículo 6. Aliás, 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Agora, o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele reconhece que este mundo, a justiça, é trapo de imundícia. E por isso ele necessita, ele tem sede e fome da verdadeira justiça. E o Senhor é a justiça nossa. Como disse Jeremias. Jeremias diz que o Senhor será conhecido como o Senhor é justiça nossa. Veja lá em Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. O profeta Jeremias já profetizava o reino milenial de Cristo. Mas o discípulo de Jesus já desfruta desta justiça, porque ele almeja esta justiça. Ele não se deixou iludir pela justiça do mundo. Ele sente que a justiça do mundo e a sua própria justiça é trapo de imundícia. E então ele clama pela verdadeira justiça, e ele é farto, porque ele é justificado. Lembra do Salmo 32 que nós já lemos? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa maldade. O nosso pecado é jogado sobre Cristo, e a justiça de Cristo é colocada em nós. Nós somos justificados pela fé. A nossa fome e sede de justiça é farta. Nós somos fartos. Nós comemos e bebemos de Cristo, que é a nossa justiça.
É por isso que nós temos aí esta bem-aventurança. E o que é que corresponde a esta bem-aventurança? Que qualidade do fruto do Espírito? A temperança, que é o autodomínio. O autodomínio ou domínio próprio. Porque nós carecemos da justiça divina, nós nos controlamos sabendo que ela virá. Nós controlamos os nossos desejos, os nossos instintos, porque sabemos que Deus é o justo juiz e a sua justiça prevalecerá sobre a terra. A quinta bem-aventurança é a dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é o ato de fazer bem. Misericórdia é dar a alguém aquilo que é não dar a alguém aquilo que ela merece de ruim. O misericordioso é aquele que faz bem à pessoa, mesmo ela merecendo o mal. É por isso que todos os dias, quando levantamos, devemos nos lembrar das palavras de Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se eu estou vivo, se você está vivo, é porque o Senhor não trata conforme as nossas maldades. Não nos dá aquilo que merecemos. Nós todos deveríamos ser tratados como a geração antediluviana ou como Sodoma e Gomorra. Não como a geração antediluviana, porque Deus disse que nunca mais mandará um dilúvio sobre a terra. Mas como Sodoma e Gomorra, caiu fogo e enxofre sobre aquele povo impenitente. Era aquilo que eles mereciam. E nós também merecemos ser fulminados pelos nossos pecados. Mas as misericórdias do Senhor são a causa para não sermos consumidos. E o discípulo de Jesus, ele também é misericordioso, assim como Deus é misericordioso. Ele também é misericordioso, ele faz o bem mesmo se as pessoas não merecem. E a qualidade correspondente a esta bem-aventurança do fruto do Espírito é a bondade, é fazer o bem. A sexta bem-aventurança é a bem-aventurança dos limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vejam, irmãos, que o coração do homem é mau. O coração não é esta bomba de sangue que nós temos aqui, mas quando a Bíblia fala em coração, fala do nosso homem interior, da nossa alma e do nosso espírito. Jesus disse que é do coração que procedem todas as coisas más do homem. Veja que do coração do homem, nós vemos lá em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Veja, irmãos, que do coração do homem procede todo o pecado. E a lei que foi colocada em pedras, em tábuas de pedra, e no rolo do livro da lei, não entraram os mandamentos no coração. Mas o discípulo de Jesus, como ele tem os seus pecados perdoados,
a lei de Deus vai e é escrita no coração do salvo. Veja lá, 1 aos Coríntios, capítulo 3, isso, 1 aos Coríntios, capítulo, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 3. E diz assim, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Por isso que nós somos bem-aventurados, porque o nosso coração é limpo. Os irmãos lembram, já devem ter visto, aquele famoso folheto, panfleto, livrinho do coração de Carlos, né? Como o coração de Carlos era cheio de pecados. E quando Jesus vem, o coração dele fica limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É porque o nosso coração foi limpo que nós vamos ver a Deus, porque no céu não entra pecado. Mas quando nós somos salvos, nós somos separados do pecado e nos mantemos separados do pecado se formos fiéis, e é por isso que o escritor aos Hebreus diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, porque nós somos limpos de coração, nós vamos ver a Deus. E aqui nós temos a qualidade da benignidade, que é querer bem as pessoas. Quem é limpo de coração, ele é de boa fé, ele quer bem as pessoas. É a benignidade. A benignidade é a qualidade do fruto do Espírito que corresponde à bem-aventurança da limpeza de coração. Mas aí nós temos a próxima bem-aventurança, que é a 7ª bem-aventurança, é a bem-aventurança dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores, porque Jesus, ele fez a paz entre Deus e os homens. Ele é o príncipe da paz. Paz que em hebraico é shalom, quer dizer a integridade, a completude, a comunhão. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A paz com Deus é promovida por Jesus. E nós somos filhos de Deus, nós também temos que promover a paz das pessoas com Deus, por Cristo, evidentemente, porque pregamos a Cristo, e entre os homens, a paz entre os homens. Nós somos pacificadores. Este versículo, inclusive, é o epitáfio do túmulo de Martin Luther King, aquele pastor batista que promoveu o fim da segregação racial nos Estados Unidos, promoveu a paz na sociedade americana. E nós temos aqui o quê? A própria paz. A paz é uma qualidade do fruto do Espírito. Porque quem tem a paz com Deus, tem a paz de Deus. E ele promove a conciliação, a reconciliação. Ele remove as intrigas, as contendas, as porfias, as lutas, as pelejas, porque ele é pacificador. A 8ª bem-aventurança é os bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Irmãos, sofrer perseguição parece ser um mal, não é um bem. Na perspectiva humana, na perspectiva divina, não. Porque se o mundo está no maligno, se o mundo é mau, se o mundo é pecador, se o mundo é dirigido pelo diabo, quando nós somos perseguidos pelo mundo,
é sinal que nós estamos agradando a Deus. É sinal que nós estamos sendo, neste mundo mau, uma pedra de tropeço, como Jesus foi uma pedra de tropeço, e sempre é uma pedra de tropeço aos ímpios, aos maus, aos pecadores. Nós ficamos semelhantes a Cristo. Nós somos como que um corpo estranho no mundo. O que acontece se um vírus, se uma bactéria, ele entra no nosso organismo? O nosso organismo reage combatendo aquele ser que não pertence ao nosso corpo. Porque agora, na pandemia, todas as pessoas tinham que ver se estavam ou não com febre. Porque se estivessem com febre, era sinal de que havia um corpo estranho no corpo, no nosso organismo. E esse corpo estranho poderia ser o SARS-CoV, o coronavírus. Mas, e aí por isso a pessoa não podia entrar no recinto. Quando nós somos combatidos pelo mundo mal, é sinal que nós somos estranhos ao mundo, que nós somos novas criaturas. É por isso que Jesus, quando anunciou a igreja, já falou de perseguição. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Faz parte disso. Hoje existe aí uma luta por ser simpático, por ser palatável, por ser agradável ao mundo. Mas Jesus diz que uma característica do seu discípulo é sofrer perseguição por causa da justiça. Como ele é justo, ele é perseguido pelo mundo onde impera o mistério da injustiça. E qual é a qualidade do fruto do Espírito que corresponde a esta bem-aventurança? É a longanimidade, a paciência. Com o sofrimento, com as tribulações, nós desenvolvemos a paciência, a longanimidade, que Deus é longânimo. Nós aprendemos a suportar as adversidades. Assim como Jesus, que desprezou as afrontas e suportou as contradições dos pecadores pelo gozo que lhe estava proposto. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Se não nos falha a memória, vamos confirmar aqui. Hebreus 12 e 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E a última, a nona bem-aventurança, é a bem-aventurança dos injuriados e perseguidos. Vão mentir e vão injuriar, causar injúria, causar injustiça, desonrar os discípulos. Isso é bem-aventurança, meu caro amor? Isso é uma miséria, isso é um sofrimento, isso é um distrato, um maltrato, na perspectiva humana. Mas quando mentem para dizerem mal contra nós, é porque nós estamos agindo bem, estamos agradando a Deus, estamos demonstrando a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí as pessoas mentem para nos prejudicar, por causa da nossa fidelidade a Deus. Esta é a característica, é a qualidade do fruto do Espírito que corresponde a esta nona bem-aventurança. A fé, a fidelidade. Nós somos fiéis a Deus
E quando nós somos fiéis a Deus, as pessoas têm que mentir, enganar para nos prejudicar. Como quando aconteceu com Daniel. Eles tiveram que criar uma lei na fé de Daniel para poder prejudicá-lo ou tentar prejudicá-lo. O discípulo de Jesus está num patamar espiritual elevado. Está em comunhão com Deus porque teve seus pecados perdoados. E por isso é alguém que é uma nova criatura, nasceu de novo e produz o fruto do Espírito. Não é possível ser discípulo de Jesus se não tiver estas 9 qualidades. Jesus já começa o sermão exigindo um caráter diferenciado dos seus discípulos. E a pergunta que fazemos ao encerrarmos esta lição: será que eu e você somos realmente discípulos de Jesus? Amém.